Lucas sempre teve noites agitadas, mas nas últimas semanas algo estranho vinha acontecendo. Ele acordava no meio da madrugada, completamente consciente, mas incapaz de mover um músculo. No início, pensava ser apenas um pesadelo. Porém, os episódios começaram a se repetir, cada vez mais intensos. Em uma determinada noite, Lucas acordou no meio da madrugada, o que seria normal, porém, algo estava errado. Seus olhos estavam abertos, podiam ver o teto do quarto, a cortina balançando levemente com o vento. Porém, seu corpo não respondia. Ele tentou mover os braços, as pernas, mas era como se estivesse preso dentro de si mesmo. No silêncio, percebeu um som baixo, como passos arrastados vindo do corredor. O coração disparou, mas ele não conseguia sequer virar a cabeça. A porta do quarto estava entreaberta, e uma sombra começou a se projetar no chão. Um rosto macabro começou a aparecer no portal da porta, e ficou o encarando por determinado tempo. Tempo esse que parecia não passar diante daquela situação sinistra. Então a figura se escondeu novamente. Com os olhos fixos na porta, parecia que a noite estava normalizando. Por um tempo nada aconteceu. Porém a figura que antes estava do outro lado da porta começa a surgir lentamente como se estivesse saindo debaixo de sua cama, próximo aos seus pés, deixando apenas a cabeça visível e mais uma vez o encarava. A aflição começou a tomar conta. Lucas se esforçava para não olhar para aquela coisa, porém era em vão. A figura começou a sorrir para ele e lentamente começou a entrar debaixo das cobertas. Enquanto Lucas sentia o peso crescente em suas pernas e indo em direção ao seu peito. Mãos começaram a surgir e começaram a enforcá-lo. O quarto ficou mais frio, e Lucas percebeu que não estava apenas paralisado, estava sendo sufocado pelaquela coisa. O rosto surgiu embaixo das cobertas e o enforcava enquanto continuava sorrindo para ele. A madrugada estava se tornando uma luta pela vida. Lucas já estava quase nas últimas. Até que... o galo começou a cantar. E lentamente as mãos e a figura começaram a retornar para dentro das cobertas, sumindo logo em seguida. Lucas começou a sentir o alívio do sufoco, seu peito já não estava mais sendo esmagado pelo peso da criatura, e nem seu pescoço mais apertado, conseguindo assim se libertar e controlar seus movimentos novamente. Lucas jogou as cobertas no chão e, como era de se esperar, não havia nada ali. O que teria acontecido se o galo não tivesse cantado? Seria aquele sufoco da madrugada um pesadelo? Ou algo sobrenatural que vai além de nossa compreensão? Essa situação poderia ter acabado com a vida de Lucas? Será que algum dia saberemos a resposta? Deixem as opiniões de vocês nos comentários e comentem se vocês já passaram por algo semelhante, ou se já tiveram experiências com a paralisia do sono, assim como Lucas. Um forte abraço e valeu!